Glória a Deus. Então, a semana retrasada, nós ministramos sobre os 5 princípios da linguagem da fé. E hoje o tema será a ressurreição do impossível. Qual é o tema de hoje? A ressurreição do impossível. O texto, os irmãos conhecem bastante, você está em casa também. Fala no capítulo 5 de Marcos. Não vou ler o texto, porque durante a mensagem irei passar por tudo. No capítulo 5 de Marcos, do verso 1 até o 43, fala de um certo senhor chamado Jairo, que ele era chefe da sinagoga, e estava com sua filha à beira da morte. Ele saiu de casa, foi ter com Jesus, e a Bíblia diz que ele, prostrando-se aos pés do mestre. Em Mateus diz ele adorando aos pés do mestre. E insistentemente ele pediu: Senhor, minha filha está à beira da morte. Vem, impõe a mão sobre ela para que ela sare e viva. E a Bíblia relata que Jesus ele foi com ele. No meio do caminho veio aquela mulher hemorrágica, que também foi curada. E quando Jesus terminou de curar a mulher hemorrágica, continuou o caminho com a multidão atrás dele. Alguém chega lá da casa de Jairo e vem dar o recado: Jairo, não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. Ou seja, não tem mais jeito. Aí Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente e ela viverá. Continuou a viagem. Aí quando Jesus chega na casa de Jairo, estão lá os pranteadores, que eram profissionais contratados para tocar e chorar nos funerais. E estava dentro da casa. Então Jesus seleciona dos 12 apóstolos 3, Pedro, Tiago e João, deixa os 9 fora, venham comigo, e entra na casa e pede para aqueles profissionais saírem da casa. Todo mundo sai. Jesus só permitiu os 3 apóstolos, Jairo e sua esposa. E quando Jesus chega lá, aonde a menina, que Lucas diz que ela tinha 12 anos de idade, Jesus olha para ela e diz: Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina abriu os olhos. Mas antes de abrir os olhos, Lucas, que era médico, ele relata: e seu espírito voltou. E ela abriu os olhos e Jesus mandou que lhe desse de comer. E o povo ficou o quê? Espantado por aquela ressurreição que aos olhos humanos era impossível. E quais as lições que nós tiramos desse texto concernente à nossa vida de fé com Deus? Primeira lição. Quer que diga no telão? Chegou com o coração quebrantado. Verso 22 diz o seguinte: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. Marcos 5, 22. Então ele chegou o quê? Prostou-se aonde? Aos pés de Jesus. Tá? Ou seja, ele deixou sua posição religiosa, social e cultural de lado para ter com Jesus. Lançou-se aos pés de Jesus com o coração
totalmente rasgado, quebrantado. Queridos, diga: Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Aqui no capítulo 57 de Isaías, verso 15, diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, Deus Yahvé está no trono. O Senhor do universo. Seu trono está acima de todos os tronos. Mas ele diz: eu moro num alto e santo lugar, mas também habito com aquele que é quebrantado de coração. Aquele que é humilde de coração. Aquele que não é soberbo. Eu habito exatamente com essa pessoa. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, queridos, o sacrifício que Deus ele se agrada, qual é? Você pode trazer dízimo, pode trazer oferta, pode trazer o que for. Mas se chegar aqui com o nariz empinado, Deus não recebe nem o nosso louvor, nem a nossa adoração, e nem a oferta, nem dízimo, Ele não recebe. Porque Ele ama gente com o coração quebrantado. Amém? Tiago 4,10. Humilhai-vos perante Yahvé, e Ele vos exaltará. Você não tem que se humilhar diante dos homens, mas diante do Todo-Poderoso, e Ele mesmo é quem vai lhe exaltar. Como foi a ministração da apóstola Valnice hoje pela manhã. Quem está assistindo? Espero que os irmãos todos estejam assistindo, que nós estamos compartilhando todos os dias. Ela falando dos improváveis que Deus usa, como aconteceu com Davi. Saiu lá do curral, pastor de ovelhas, para ser rei de Israel. Amém? Porque Deus encontrou no coração de Davi um coração que é quebrantado, em nome de Jesus. Queridos, eu não sei se eu já falei aqui, mas quando eu trabalhava na Mesma, não era pastor ainda, e uma senhora me convidou para pregar na igreja dela. Eu fui. Preparei-me a semana toda e Deus me deu a mensagem. Quando na hora da pregação, caiu uma unção tão grande, que mais de 50 a 60 pessoas vieram à frente entregando a vida para Jesus. E boa parte deles eram esposos das irmãs. A bênção maravilhosa. Pregamos, amém? Foi na igreja de Deus, lá em Recife. Terminei de pregar, a dirigente do culto de oração veio para mim e disse: irmão Rinaldo, queria conversar com o irmão. Eu disse: pois não. Não, irmão, estou aqui há 10 anos. Nessa igreja eu nunca vi uma mensagem tão ungida como o irmão pregou hoje. E eu disse: amém, meu irmão, muito obrigado. Aí entrei no ônibus, naquele tempo eu não tinha carro. O que aconteceu? Dentro de mim eu disse: que mensagem tremenda eu preguei hoje, Senhor. Que bênção, a mensagem hoje foi tremenda. Tá. E quando cheguei na Mesma, trabalhando, o maior comentário lá: o irmão Rinaldo pregou a mensagem, mais de 50 se converteram, uma bênção, tudinho, foram maiores elogios. E eu recebi aquele elogio para quem? Para Rinaldo. Aí ela me convidou para pregar em outra igreja da mesma denominação.
E eu fui pregar. Preguei em 50 minutos. O pessoal não dava nem um glória, nem um pio, quanto mais um glória, irmão. Porque eu entrei soberbo. Eu entrei orgulhoso. E terminei de pregar, baixei a cabeça, fui embora. Pedindo perdão a Deus por ter recebido aqueles elogios. Tá? E dali por diante eu fiz um compromisso diante de Deus. De nunca receber elogio de ninguém, tempo que eu prego ou faço, mas transferir para Jesus toda a honra, glória, louvor e adoração. Porque, queridos, eu aprendi com a apóstola Valnice uma coisa. Ela disse há muitos anos atrás: quando você subir aqui, olha, subir 2 degraus, desça 4 de humildade. Se você subir 4, desça 8 de humildade. Se subir 8, desça e assim por diante. Nunca se esqueça, diga para o seu vizinho, nunca se esqueça que você é um pequeno vaso de barro nas mãos do oleiro do universo. Você pode aplaudir a ele? Então, quanto mais baixe-se na presença de Deus. Um dos grandes heróis da fé que terminou de pregar, o livro dos heróis da fé que eu li, irmãos, ele pregou uma mensagem poderosa. Uma multidão se converteu. E quando ele saiu, estava lá na porta, chegou a irmã e apertou a mão dele: pastor, o senhor está de parabéns. Que mensagem tremenda o senhor pregou. Ele disse: tá bom, irmão, eu já ouvi essa mesma elogio ali no púlpito. Foi, pastor? Quem foi? O diabo falou a mesma coisa. Ou seja, ele se vacinou contra o quê? Elogio. Então, tudo que você fizer, seja para a glória de Deus e não para a sua glória, não receba a glória, porque Herodes recebeu e morreu de comido de germe na mesma hora. Então, não receba. Essa é a primeira lição para nossas vidas. Mantenha o coração quebrantado, mantenha a humildade e deixe o Senhor receber toda a honra e glória. Você pode aplaudir o Senhor? Você concorda? Segunda lição. Jairo descarregou todo o seu problema aos pés de Jesus. Aos pés de quem? De Jesus. Diz: rogava-lhe muito, dizendo... Cadê o outro microfone? Dá para... Tranquilo. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Qual a lição, irmão, para nossas vidas? Dentro desse texto, qual a lição? Devemos ser esse homem. Não esconder nossos problemas, mas descarregá-los aos pés da pessoa certa, que é Jesus. Foi o caso de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela chegou no templo, estava tão angustiada, mas ela descarregou toda a sua angústia, todo o seu problema diante de Deus, e Deus, ele fez um milagre. Porque muita gente, você quer confiar no homem, você tem que confiar em Deus. Amém? Note, todas as pessoas que foram a Jesus tiveram seus problemas solucionados. Exemplo, Nicodemos, ele tinha um coração vazio, nasceu de novo, ou seja, teve um encontro com Jesus. Bartimeu era cego, clamou, foi curado?
Sim ou não? Sim. A mulher cananeia que estava naquela situação com a filha endemoniada. E ela chegou com o coração humilde, pedindo a Jesus ajuda. Foi o que Jesus disse. Mulher, não convém pegar o pão dos filhos de Israel e dar para os cachorrinhos. Foi o que ela disse, mas Senhor, mas os cachorrinhos pegam das migalhas. Ela queria dizer, eu sou essa cachorrinha. Eu não mereço. Eu sei que tu vieste para os judeus, em primeiro lugar. Mas a minha filha está endemoniada. Ela falou com o coração tão humilde e quebrantado e de fé. Jesus disse, vai, tua filha já está curada. Amém? Zaqueu a mesma coisa. Vivia uma vida desonesta. Foi ter com Jesus, recebeu Jesus na casa dele e a vida foi o quê? Transformada. O leproso, a mesma coisa. Senhor, se tu queres, podes curar. Jesus disse o quê? Quero ser limpo. Amém, queridos? O segredo do nosso milagre é estar em nossa fé firmada unicamente em Jesus, pois somente Ele tem a solução para todos os problemas da nossa vida. Diga o segredo. Estava lá em São Paulo, a apóstolo Anísio tinha terminado de pregar, muita gente salva, muita gente curada. Depois chega uma irmã para conversar comigo, revoltada, porque não tinha sido curada. Eu vim aqui, aquele coração um pouco acusatório, eu vim aqui para ser curada. E a apóstolo Valnice orou por mim e eu não fui curada. Qual o problema, pastor? Eu fui nos Estados Unidos com um culto para Benihim, porque eu tenho dinheiro. E eu não fui curada. Eu fui para esse evento, ontem não fui curada. Qual o problema? Eu disse, o problema foi que você foi para a apóstola Valnice, foi para Benihim, mas não foi para Jesus. Porque eles são apenas vasos. Mas a fonte da cura, a fonte do milagre, a fonte da solução para nossas vidas é aquele que morreu, ressuscitou e hoje está vivo para todo sempre, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ele é a solução para seu problema e para meu problema. Amém? Terceira lição. Os negativistas são enviados para parar nossa fé. Diz o texto, no verso de número 35, de Marcos 5. A tua filha está morta. Para quem enfada mais o mestre? Não tem jeito mais, Jairo. Queridos, quantas pessoas o diabo manda para matar seu sonho? Para tentar matar a sua fé. Para que o milagre não aconteça. Você vai notar que Jesus já estava em Nazaré da Galileia. E o texto aqui diz em Marcos 6. E não podia ali fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade, o quê? Deles. Não era que Jesus não queria, ele não podia. Porque o poder de Deus não se manifesta no meio da incredulidade. Sempre Satanás irá enviar pessoas para tentar barrar sua fé, ou seja, seu milagre, mas não permita. Eu me lembro que eu estava lá em Feira Nova,
A entrada da igreja era 2 salários mínimos e meios. E eu todo dia estava orando lá no templo. E um dia o Senhor me disse: mande tirar esse telhado, aumente o prédio e faça as salas em cima. E eu, tudo bem, Senhor. Reuni a liderança à noite, na segunda. Falei do que Deus ele tinha falado. E disse: irmão, já contratei 2 pedreiros e 4 ajudando. Só não tem dinheiro em caixa. Mas Deus ele mandou. Aí chegou uma irmã, líder que estava na reunião e disse: pastor, bem irônica, e de onde é que vem o dinheiro para fazer isso? Porque a entrada da igreja é 2 salários mínimos e meio. E para fazer isso aqui é mais de quase 500 salários mínimos. Eu disse: minha irmã, o meu pai é o dono do ouro e da prata. Não sei como vai acontecer. Mas se for para chover dinheiro, ele vai mandar. Mas vai ser feito, vai. Sabe o que aconteceu? Juntou-se ela, o pai e todas as famílias dele dentro da igreja, 40 ao total, e fizeram uma aliança de durante 6 meses não dar 1 centavo de dízimo na igreja, para não ver a construção. Mas tudo bem, passamos 6 meses reformando no período. Aí lá no sertão de Pernambuco, há 30 anos atrás, quando a tesoureira ia abrir o gasofilaço, tinha dólar de oferta dentro. Aí eu disse: pastor, mas a gente não recebeu nenhum norte-americano na igreja. Só tem gente aqui. De onde veio esse dólar? Não sei, irmão. Sei que está aí, foi Deus que mandou. E o prédio foi construído e o nome de Jesus foi honrado e glorificado. Pode aplaudir, ele merece. Queridos, o poder de Deus não se manifesta no meio da incredulidade. Se você anotar, até a apóstolo falou essa semana, daqueles 12 espias que Moisés mandou para espiar a terra e trazer o relatório. Aí vem o relatório dos 10, dos 12, a terra é boa, a cidade mana leite e mel, o local. Mas tem uma coisa: a cidade é forte, tem muros altos, e nós vimos ali os anaquins, que são descendentes do gigante, eu vou parafrasear, contextualizar, fazem parte da tribo de Golias, são gigantes. E o povo fez o quê? Tremeu. Aí levantam-se Josué e Caleb. Sim, o povo é grande, é gigante, mas ele é o nosso pão. Deus está conosco. Vamos enfrentar, e Yahvé Sabaote está conosco e vai nos dar vitória. Agora note, para aqueles 10 que murmuraram, e para que o povo que recebeu a murmuração, foi o que aconteceu. A ira de Deus caiu sobre eles. Segundo, todos morreram no deserto. Terceiro, não entraram na terra prometida. Queridos, não permita nenhuma palavra negativa, nem pensamento em suas vidas concernente àquilo que Deus falou. Não dê ouvido a Satanás. Diga para o seu vizinho: meu irmão, feche esses ouvidos. Não dê ouvido ao diabo, mas naquilo que Yahvé Deus está falando concernente à sua vida, família, igreja e a nação brasileira, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Amém? Quarto, 2 conselhos de Jesus para nós. Quais os 2? Que ele deu para Jairo, hoje é para Rinaldo e para você. O que é que diz o texto? Não temas, crê somente. Verso 36. Jairo, não tenha medo. Crê somente e a menina viverá. Ou seja, o medo é um espírito maligno que vem para tentar paralisar a pessoa. É o profeta de Satanás. Jesus disse, não tenha medo. Pastor, qual é a vacina para o medo? 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Viu um aleluia ali, ó. Amém? Você sabe que Isaías 4:10, 40:10, o que é que diz? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, com a minha mão direita de justiça e minha destra de justiça. Então não tenha medo, porque você não está sozinho, nem sozinha nessa batalha. Amém, Nestor? Amém, Nestor? Bênção, Nestor, 92 anos, né, Vera? 93. Eu fiz o casamento de Nestor, ele tinha 79. Dia do seu vizinho, há esperança para muita gente. 79, 14 anos casado, bem casado, está aí na bênção, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus diz, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu lhe sustento, eu lhe ajudo, eu sou sua provisão, eu sou seu milagre, eu sou sua cura, eu sou sua proteção. Tudo que você precisa está em mim, é a palavra de Yahvé para a sua vida. Aplauda ele que ele merece, querido. Segundo conselho, creia somente. E o seu vizinho, creia somente. Ou seja, confie apenas. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, é galardoador ou recompensador daquele que o busca. Sabe o que é que eu entendo? Que todas as pessoas que chegam na presença de Deus, sinceramente, mesmo que elas sintam ou não, nunca sai de mãos vazias. Sempre Deus ele tem uma bênção para a sua vida. Agora note aqui Marcos 11, verso 23. Amém. Vamos ler comigo todo mundo junto? Jesus respondendo, disse, vamos lá? Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que você verbalizar em fé será feito. Amém? O que você tem que fazer? Dá ordem à montanha. Dá ordem ao problema. Sai da minha vida. Sai da minha família. Dê nome aos montes que lhe atormentam. E exerça a autoridade que Deus lhe deu. Diga em fé. Em o quê? Jesus não disse? Se tu podes crer, tudo é possível ao quê? Crer. Diga, tudo é possível
Ao que crer? Quem aqui já ouviu falar do irmão André, contrabandista de Deus? Já leu o livro deles? Um grande missionário que Deus usou das Assembleias de Deus, se eu não estou enganado. E ele ia para a Rússia evangelizar. O tempo a Rússia era o quê? A União Soviética dominada pelo comunismo. E ele tinha um Fusca e encheu a frente dele o capuz só de Bíblia. Mas ele ia passar pela fronteira. E orou: Senhor, teu povo precisa de Bíblia. Eu irei passar pela fronteira. Faz com que os soldados não enxerguem a Bíblia que estão aqui dentro desse carro. Aí ele foi e ele pensou que o soldado não ia parar. Quando ele foi passando pela fronteira, o soldado russo abre o capuz do Fusca. Aí ele: agora, Jesus. Orou, abriu. Depois o soldado: pode fechar. Vai embora logo enquanto essas verduras não apodreçam. Amém? Amém? Deus é o Deus de milagre. É o Deus do impossível. Então tire do seu dicionário a palavra impossível, porque tudo é possível que crê. Irmão, eu creio e sonho em ver um Brasil sem ladrão. Eu creio que nós voltaremos àquele tempo de você dormir com portas abertas, sem precisar grade em tudo que é lugar. Você vai dizer: pastor, o senhor está ficando doido. Estou ficando doido não, é porque a Bíblia diz, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, que o Brasil se encherá do conhecimento e da glória de Yahvé como as águas cobrem o mar. Não sei quando vai acontecer, mas se toda a terra se encherá, o Brasil está no meio dessa terra e Yahvé está trazendo um grande, poderoso e glorioso avivamento nesta nação brasileira. Aplauda ele que ele merece, aplauda bem forte. Amém? Quinta lição de fé. Qual é a quinta? Selecione suas amizades íntimas. A Bíblia diz: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser quem? Pedro, Tiago e João. Jesus amava a sua equipe de 12, mas Pedro, Tiago e João tinham o quê? Uma coisinha. Eram mais íntimos de Jesus. No Monte da Transfiguração, Jesus subiu lá no Monte Hermon. Ok? Transfigurou-se diante dos 12? Não. Deixou os 9 lá embaixo. Subiu com Pedro, Tiago e João? Não. Certo? Um velho ditado diz assim: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você anda com incrédulo, você vai tornar-se o quê? Incrédulo. Se anda com uma pessoa imoral, vai tornar-se o quê? Imoral. Se você anda com pessoa que tem trauma de casamento, de família, se você parar para ouvir, esses demônios vão entrar em você também, você não vai querer ter um casamento feliz. A palavra de Deus assim afirma, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Queridos, sabe por que eu cresci muito na vida espiritual no primeiro ano? Que lá na primeira igreja batista, Costa de Papo,
Quando eu me converti, 19 anos de idade. Tem um irmão lá que ele não era bonito, não, era feio. Todo meio careca. O cabelo aqui parecia aquele palhaço Bozo. Nunca foi uma sala de aula na vida dele, irmão Braz. Mas o maior ganhador de alma da igreja era o irmão Braz. Chegava no domingo à noite na igreja, tinha 30, 40, 50, 70 pessoas não crentes na igreja, tudo conduzido pelo irmão Braz. E sabe onde eu colei? Na vida do irmão Braz. E cresci muito. Ele nunca foi a um colégio, mas era um homem que conhecia a Bíblia profundamente. Por quê? Se você quer crescer na vida espiritual, quem aqui quer ser profeta? Levanta a mão. Ande com profeta. Quem quer ganhar vidas para Jesus? Colhe naquela pessoa que ama vidas, que é mais maduro do que você. Quem quer receber um som de milagre? Levanta a mão. Colhe na vida da pastora Aldenice. Posso ouvir amém? Quem que aqui quer viver com espírito de alegria? Core Vielando, porque o nome dela é festa e alegria. A cada pessoa Deus dá uma unção. Amém? Quer que diz o Salmo primeiro? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmãos, selecione suas amizades. Amém? Você pode ser amigo de todo mundo, mas a amizade íntima, a pessoa tem que ter o mesmo coração seu. Porque se você não selecionar, essa pessoa pode ser o canal para lhe levar para o inferno. Tenha cuidado. Sexto, fuja dos profissionais da fé. Verso 38 a 40. E chegando à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando Jesus disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E o que é que acontece? Riam-se dele. Como é que esses homens e mulheres estão chorando? A filha de Jairo morreu. Aí de repente começa zombando de Jesus. Por quê? Porque aquele choro era o choro da Rede Globo, de artistas, ou de qualquer artista, que é aquele choro falso. Então, querido, qual é a lição para a minha vida e para a sua vida? Fuja dos profissionais da fé. Ou seja, eles eram pranteadores, pagos para chorar nos funerais, ou seja, um choro falso profissional. Muitas pessoas que se dizem cristãs são apenas membros de uma igreja, mas a sua relação com Deus é vazia. Infelizmente, no Brasil hoje, temos líderes, pastores, apóstolos, profetas e etc., que estão no ministério somente por causa de dinheiro. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Note que Paulo diz aqui, Filipenses 1, 15 a 17. É verdade que alguns anunciam a Cristo, porque são ciumentos e briguentos, naquele tempo. Mas outros anunciam de boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabe que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Agora nota, outros anunciam a Cristo com sinceridade, não com sinceridade, mas por interesse pessoal.
Não é o que tem acontecido em nossa geração? Tem igreja que eu fui pregar e eu disse, Senhor, nunca mais me traga para aqui. Porque isso não é um pastor, isso é um ganancioso. Só está pastoreando por causa de dinheiro. Nunca. Irmãos, Verano está de prova aí. Eu fui chamado para o ministério. Vendi tudo. Mas nós passamos anos ganhando o quê? Um salário mínimo. Mas nunca reclamei. Nunca murmurei. Porque eu aprendi uma coisa na minha infância ministerial, que o Deus que chama, diga o Deus que chama, não fale alto, diga o Deus que chama, é o Deus que capacita e é o Deus que supre as necessidades. Eu aprendi isso. E no dia que eu pastoreei a igreja por causa de dinheiro, eu entrego o ministério. Porque o chamado, eu não tenho que trabalhar na visão de Balaão, que perdeu a unção, perdeu o ministério, perdeu a vida por causa que vendeu o seu ministério para Balaque. Eu já falei aqui, vou repetir. Diante de Deus, Deus me é testemunha. Se eu quisesse ganhar um salário de 70 mil reais por mês, eu ganhava hoje. Porque convite pessoal me veio diretamente para isso. Mas sabe o que eu disse? Pergunto para você. Quem era mais reto? Esaú ou Jacó? Aos olhos humanos. Esaú. Mas por que Deus não abençoou Esaú? Porque ele vendeu o direito à primogenitura por um prato de comida. E eu disse, eu não vou vender o manto apostólico que repousa sobre a minha vida, da cobertura espiritual da apóstola Valnice, por qualquer lentilha desse mundo, porque a unção fala mais do que o dinheiro. Diga ao seu vizinho, a unção fala mais do que o dinheiro. Não perca a unção, irmãos. Não troque por nada nem por ninguém, porque Deus honra a sua fidelidade. Amém? Leia comigo que está no telão. Próximo, pode passar. Passa. Depois desse. Leia bem alto. Nossas vidas e mensagens devem ser cristocêntrica. Cristo é o centro. Amém? Remova a incredulidade. É o penúltimo ponto. Estou encerrando. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava. Ou seja, Jesus só operou milagre depois que os incrédulos saíram da casa. Amém? A primeira coisa que Jesus fez foi mandar os incrédulos para fora. O poder de Deus nunca se manifesta no meio da incredulidade, pois ela é inimiga da fé. Diga, inimiga da fé. Amém, queridos? Finalizando, último ponto, o que é que diz? O impossível acontece pela palavra da fé, diz o texto. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha quantos anos? 12 anos. Agora note o relato de Lucas. Mas ele pegando-lhe na mão,
clamou dizendo: levanta-te, menina. Certo? Ele disse o quê? A menina estava o quê? Morta. Agora note o que diz o texto. E o seu espírito voltou. E onde estava o espírito daquela menina? Certamente estava chegando no paraíso. Jesus deu ordem lá no céu: menina, volta ao corpo. E o espírito dela voltou e entrou no corpo e ela se levantou. Eu vi recentemente um testemunho de milagre. Quem aqui conhece a pastora Sara Castellanos? O filho dela morreu. Afogado na piscina. Quando ela chega, o menino está boiando. Levaram-no para o hospital. O menino morto. Fizeram todo o procedimento sem vida. Ela telefona atônita para a pastora Cláudia. Ela entrega o telefone ao pastor César. E quando ele ouviu, ele foi lá no terceiro céu, no segundo e terceiro céu, e ordenou que a menina, não foi menina, a menina, esqueci o nome dela, e disse: volta para o corpo. E ele, 2 minutos, volta para o corpo. Eu te ordeno, volta para o corpo. E a menina começou, voltou para o corpo, está viva. Ele disse: eu sei porque eu fui no céu já 3 vezes e voltei, que morri e ressuscitei 3 vezes. Ou seja, o Deus que levantou essa menina dos mortos é o Deus que faz milagre no seu sonho, na sua vida, na sua família. Basta você crer sem duvidar, e a fé move céus e terra, meios e circunstâncias, mas o impossível acontece em sua vida, família e ministério. Aplauda Jesus, que Ele merece. O nome da criança é Sara Esther. Vamos ficar em pé, queridos. Feche seus olhos, por gentileza. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Primeiro ponto. O Deus do impossível está aqui hoje. É o Deus de perto e o Deus de longe. Jesus, no momento, Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Põe a mão na sua cabeça. Você que está aí em casa também, põe a mão na sua cabeça. Ordene a essa montanha que você a vê na sua frente, que ela desapareça. Se ela é doença, você vai abrir a boca alto, dá ordem ao diabo, dá ordem aos demônios, e dizer: sai da minha vida, sai da minha família, em nome de Jesus. Põe a mão na cabeça e comece a ordenar debaixo do sangue de Jesus. Você está no louvor também, a mesma coisa. Abra a boca alto, decrete, profetize. Pai, nesta bendita noite, que nós estamos aqui diante da Tua presença, sobre a vida de cada filho Teu que está presente aqui, aquele que estão do outro lado da tela, nós ordenamos a toda montanha de incredulidade, de dúvida, a todos os demônios que estão por trás disso, que saiam de cada vida
em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que toda prisão do diabo, que toda doença do inferno, toda doença hereditária, toda praga na tua vida, diga: eu ordeno. Fale alto, meu irmão, eu ordeno que saiam agora da minha vida, da minha família, de toda a minha descendência, em nome de Jesus. Olhe para a montanha e diga: eu ordeno toda maldição de imoralidade na minha família é quebrada agora, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Toda praga de divórcio, de famílias desfeitas sobre a minha vida e a minha família, eu ordeno. Põe um dedo na cara do diabo, diga: eu ordeno. Bota a mão na cabeça e outro: eu ordeno. Saia da minha família e da minha descendência, em nome de Jesus. Toda maldição na área financeira, profissional, eu dou ordem agora. Saia da minha vida e da minha família, em nome de Jesus. Ponha duas mãos na cabeça e diga: Pai, eu invoco do trono da tua graça. Tua palavra diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. E nesta noite profética, eu declaro que eu recebo do trono da tua graça para a minha vida, meus familiares, para esta igreja, todas as bênçãos espirituais, financeiras, saúde física, mental e emocional, eu recebo sobre a minha vida. E eu declaro que a bênção de Abraão é a minha bênção, que Yahvé me deu. Yahvé está fazendo de mim uma grande nação, tem me abençoado, engrandecido o meu nome, e eu sou uma bênção. Aonde eu chegar, aonde eu pegar, pegue na mão do seu irmão, diga: eu sou uma bênção para a sua vida, e te abençoo, Jonatas, em nome de Jesus. Aonde eu chegar, a unção de bênção chega. Aonde eu pisar, a bênção de Yahvé chega, porque eu não chego sozinho. A glória da presença de Yahvé está sobre a minha vida, e eu declaro a bênção sobre tua vida, família e ministério. Nunca mais serão o mesmo.